Salve, salve, rapaziadinha, rabisqueira! Sejam muitos bem-vindos ao vídeo do Rabiscão hoje, muito bem-vindos ao vídeo do Rabiscão de hoje, para falar dos destaques do futebol nesse fim de semana, do Fórmula 1. Eu sempre trago a Fórmula 1, que a galera gosta, mas principalmente para falar do time do Paulistão, falar do Campeonato Paulista, jogos adiados, jogos não adiados, jogos que aconteceram, jogos que não aconteceram, e também falar da seleção do Paulistão, ainda em Paulistão, falando sobre a seleção do Paulistão. Se você concorda ou não concorda. Se você concorda, vem com nós. Se não concorda, comenta aí. Começando hoje, agora, título do Campeonato Paulista. Fui muito criticado, né, Brunão? Muita gente me criticou porque eu apostei no Corinthians, disse que caso o Corinthians passasse do RB Bragantino, ia deslanchar e ganhar o título. E por muito pouco, aos 50 minutos do segundo tempo, todo mundo fez assim, ó, gelou. Falou, puta, o Pedrão vai estar certo. Mas aí nos pênaltis, na loteria, eu acabei me ferrando. Pedrão, eu diria que você foi ousado, né, moleque? Como diz o Felipe Melo, você foi ousado porque era meio óbvio que o Corinthians não seria campeão do Paulista, porque o time é muito ruim, mas o Corinthians vendeu caro esse título pro Palmeirinho, hein, mano? No último lance, Gustavo Gomes, pelo amor de Deus, juvenil, jogou muito o jogo inteiro. No último lance da partida, ele fez juvenil, deu um pênalti pro Corinthians. E o Jô, que é o nome do Coringão nessa reta final do campeonato, guardou e levou pros pênaltis, mano. Agora, a questão principal do vídeo. Pra vocês, esse título do Palmeiras foi merecido? Muito. Pra mim, não. Bate palma pro Palmeiras aí, rapaziada. Foi merecido. Muito merecido. Se tem alguém que não merecia, era o Corinthians. Eu não acho que o Corinthians merecia o título. Primeiro você explica por que você acha que o Palmeiras merecia, depois eu explico quem que merecia vencer esse título. Uma das melhores campanhas do campeonato, certo? Consistente, bons resultados. Merecia, irmão, merecia. É isso, merecia. Esse é o meu argumento. É o seguinte, eu acho que ou Santo André, ou Red Bull Bragantino, ou São Paulo mereciam vencer o título. Por quê? Nossa! Eu acho que os dois antes da parada, os três, aliás, antes da parada do Campeonato Paulista por causa da pandemia, estavam jogando muita bola. Eram os times que estavam deitando. O São Paulo se ferrou muito com essa parada. O Diniz não conseguiu retomar o time do jeito que estava. Santo André fez uma baita campanha, venceu dos times grandes. O Red Bull Bragantino a mesma coisa. Em merecimento, para mim, esses três times mereciam ganhar. O Palmeiras não jogou nada as finais. O Corinthians não jogou nada, quase caiu. Onde que tá o merecimento nisso? Pedrão, aí que tá. Se pá que você tá se contradizendo. Se pá. Porque eu penso assim, o campeonato, ele é dividido em duas partes. Não adianta você jogar uma e não jogar a outra. Ou seja, o Corinthians não jogou a primeira, conseguiu se classificar, tipo, mano, no apagar das luzes, e jogou a segunda. E a segunda é a que vale, entendeu? Agora, se o São Paulo, o Santo André, o Bragantino jogaram muito na primeira fase e chegou na hora do vamos ver, mano, estacionou, eles não mereciam ganhar o campeonato, velho. Porque, a não ser que fosse pontos corridos, aí a gente pode concordar. Aí eu concordo com você. Só que aí tá meu ponto, Brunão. Pra mim, merecimento não significa que o time é melhor ou que, merecimento pra mim é o cara que fez um campeonato bonito, que jogou muito bem, fez boas partidas. Isso é merecimento pra mim. O Corinthians em 2005, quando ganhou o Campeonato Brasileiro, não merecia ser campeão. O Inter mereceu ser campeão naquele ano. E a gente sabe por que não aconteceu. Pra mim, merecimento envolve muito mais o clube conseguir passar de fase, aliás, o clube conseguir sair bem nas partidas, jogar bem, do que passar de fase. Não, aí é que eu acho que é assim, Pedrão. Mano, eu entendo o que você tá falando, mano, mas, tipo, futebol bonito não ganha jogo, né? Sim, mas é o que esses professores mais modernos aí, Tite, Domenech Torren, aí que chegou no Flamengo, falam. É o futebol, o Diniz, até o próprio Diniz, é o futebol bonito. Eu tô dizendo de merecimento. O futebol bonito, pra mim, merece ganhar título. Obrigado pela opinião do LH aí, que falou muito. LH, já deu pra você hoje, LH. Antes do LH falar, rapidão. Eu acho que, mano, ganhou o título
quem tava merecendo, porque o Palmeiras foi irregular do início do campeonato até aqui, jogando mal ou bem. Eles foram regular. Nivelado para baixo, mas foi. Foi regular, se classificou, se eu não me engano, como líder do grupo, terceiro colocado ou segundo colocado no geral, chegou na final, dominou o Corinthians no último jogo, foi campeão. Pronto. É isso. A trajetória dos 3 clubes que eu citei, São Paulo, Santo André e Bragantino, foi bem mais bonita que a do Palmeiras e do Corinthians. O Palmeiras jogou muito mal contra o Santo André, muito mal contra o Corinthians. O primeiro tempo foi horrível dessa última final. Contra o Bragantino também, lá antes da pandemia. Exatamente, contra o Bragantino também. Se você for ver o futebol do Luxemburgo, o Luxemburgo fez umas cagadas nas finais em substituição, só tomou o gol no fim por cagada. Teve o erro do Gustavo Gomes? Teve. Mas o Luxemburgo mexeu muito mal no time. Esse é meu ponto de vista. O Luizão, pelo jeito, concorda, não tá falando nada, então... Quem cala consente. Pode falar, Legazinho. Não que eu concorde com o Pedrão, concordo mais com o Bruno. O que o Bruno disse, que o campeonato ele tem 2 fases. E, tipo assim, não adianta você jogar uma parte do campeonato e, na mais importante, você dar pra trás. Eu concordo que o RB teve um futebol mais vistoso, mais bonito. O São Paulo, antes da pandemia, melhor dizendo, também teve. Mas, assim, o que adianta você jogar bem uma parte do campeonato e, na mais decisiva, você falhar? Eu concordo. Esse ponto de vista eu concordo, mas aí é a questão do merecimento. Já que a gente for no merecimento... Pode falar, Bruno. Opa, acho que você ia falar a mesma coisa. Vai lá, manda ver. Sintonia. Fala aí. E a seleção do Campeonato Paulista, é isso que você ia falar também? Exatamente, queridinho. Eu tenho uma lista na mão. Alguém mais tem a lista? Senão eu leio aqui. Eu tenho. E aí? Nós 2 temos. Vai, Pedrão. Eu começo falando, então? Narra pra gente a seleção aí, Pedrão, vai. Fala o setor defensivo que fala meio de campo aí, Bruno. Tá bom. Goleiro, acho que indiscutível, Cássio, né? Como diz o Gabs, o goleiro mais decisivo do Brasil. Fagner, indiscutível também, melhor lateral direito do Brasil. Felipe Melo, indiscutível também, monstro. Gil. E na lateral esquerda, Edmar do Bragantino. Quem diria, hein? Dupla de volante. Daniel Alves e Patrick de Paula. Patrick de Paula, que ganhou como revelação do Campeonato Paulista. E mais à frente, João Paulo da Ponte Preta, que fez um grande jogo contra o Palmeirinha. Lá na frente, Arthur, William e Soteldo. Já falei todos os nomes aí pro Pedrão. Técnico, Vanderlei Luxemburgo e Ricardo Catalá. Mas esse Ricardo, ele não era goleiro, não? Não. Ricardo Catalá? O defensivo tá perfeito, a seleção. Pra você, Luizão, você que tá ansioso pra falar. Não, pra mim sim, o setor defensivo é o que menos a gente pode mexer e deve mexer. Pra mim tá perfeito. Claro, uma surpresa é o Edmar, né? Que era jogador de São Paulo. A torcida claramente não gostava muito. E nesse ano se destacou no RB Bragantino. O sistema defensivo pra mim tá perfeito. Do meio pra frente que a gente pode começar a discutir aí. Do meio pra frente? O ponto-chave pra mim dessa seleção é o Daniel Alves. Vocês estão de sacanagem com a minha cara. Eu concordo com o Luizão. Vocês estavam agora mesmo falando que o campeonato é dividido em 2 partes, certo? Não adianta você não jogar um e não jogar outro, beleza. Só que quando você vai dar um prêmio individual, você precisa analisar todos os jogos do cara. Não dá tipo assim, pegar um meio campo, o cara faz 3 gols, dá 3 assistências na final ou na semi e não joga nada o campeonato todo, não merece ser o melhor do campeonato. O Daniel Alves, independente da campanha vexatória do São Paulo Futebol Clube, mano, ele era o grande destaque antes da pandemia do São Paulo. Tava todo mundo elogiando, o melhor meio campo do Brasil, e agora vocês não acham que não merece mais. Ô Gabs, você sabe, você tá de prova que eu sou o cara que mais critica o Daniel Alves. Mas, mano, o Brasil todo tava falando que o cara era monstro, absurdo, melhor média de passes, melhor criador de jogadas, artilheiro do time, jogando de volante. A minha opinião, eu também posso ter a melhor média de passe do Brasil, pegando a bola do Arboleda e tocando pro Reinaldo. Isso, velho, o cara que é o maior criador de jogadas do futebol brasileiro. Pegar a bola do Bruno Alves e tocar pro Juan Fran, eu também posso, velho. Agora, vamos ver ali, ó, amigão. Entre os defeitos que o São Paulo tem, que são vários,
O único que a gente não pode falar é que não cria jogada. Tanto que antes da pandemia, criava muita jogada e não fazia gol. Esse era o defeito. E quem criava jogadas? Tietê, Igor Gomes e Daniel Alves, mano. Puta, eu assisti outros jogos, então. Então demorou. Então a gente viu o campeonato diferente. Daniel Alves merecia muito estar na seleção do campeonato. Não, ó, tudo bem. Ele pode ser esse cara todo aí, que cria jogada e papapá. Mas eu acho que ele se banca muito mais do que ele é, velho. Pra mim, na minha opinião, ele pode jogar muito mais. Exato. Ele pode jogar muito mais, mano. Tipo assim, Daniel, muito pouco. Se o São Paulo tivesse classificado pelo menos pra final, vocês não estariam falando isso. Mesmo que ele não tivesse jogado nada nem nas quartas nem na semi. Vamos supor que ele joga mal as quartas e a semi. E o São Paulo passa, você não criticaria ele. Gabriel Barbosa, você me conhece, Gabriel. É isso, toca o barco. Eu falo do Daniel desde o início pra você. Toca que eu não quero falar mais sobre isso, não. Pedrão, você tem algum jogador que você não entendeu ali na seleção? Qual é a sua opinião sobre o Daniel Alves também, se você quiser falar aí? Se não quiser, eu acho que eu não quero falar sobre o Daniel Alves, não, mas eu queria destacar aqui, a gente não citou mais pra frente, ó. Patrick de Paula, João Paulo, Arthur, que foi o craque merecido pra mim do Campeonato Paulista, e eu vou espirrar em alguns instantes. Pera aí, não. Segue. Soteldo, e aí depois o William. Eu não entendi muito o William. Pra mim, eu acho que o William fez um bom campeonato, mas ele oscilou muito, até por conta da posição que o Vanderlei Luxemburgo colocava. Às vezes o Vanderlei colocava ele mais pro meio, como um 10 para ir buscar a bola, às vezes como atacante. Jogou muita bola, mas para mim, poderia ter jogado mais se o Vanderlei não mexesse tanto nele. Aí tá aí também um dos erros para mim do Vanderlei. Aí não sei se vocês concordam, se não concordarem também vão todo mundo tomar no cu. Mano, eu acho que do William eu não vou muito contra, porque o William é um dos poucos jogadores do Palmeiras que desde o início do campeonato é o jogador de confiança do Lucha. Começou muito bem o campeonato, o William. Se a gente for pegar antes da pandemia, assim, ele foi o principal nome do Porcão. E talvez depois da pandemia ele tenha, né, sentido um pouco essa volta, a falta do Dudu. Mas eu acho que eu acho que ainda manteria o William diferente do Daniel Alves, que pra mim é a mesma coisa. Antes da pandemia era monstro e agora tá uma merda. O Daniel Alves pra mim é um jogador comum no meio-campo de São Paulo que não agrega em nada. Esse cara tá de sacanagem. Porra, mano, não é difícil fazer o que o Daniel Alves tá fazendo, mas eu não vou voltar nesse assunto, não. Bora. Antes da gente mudar, eu trocaria o Edmar pelo Aderlan, tá? Lateral também do Red Bull Bragantino. O próximo tema... fala aí, Brunão. Isso aí, Brunão. Por favor. É o seguinte, pra mim, Ítalo, atacante do Red Bull Bragantino, artilheiro do campeonato, merecia estar nessa posição do William aí. Esse é meu ponto de vista. E mudar de assunto rapidinho, a gente já tá chegando no fim do vídeo, né, Brunão? Aqui agora é Pocket. Você que sabe, você que manda, Pedrão. Pocket. A gente falar desse partido entre São Paulo e Goiás e São Paulo, na verdade, acho que é legal também, né? Porque a gente teve mais uma vez uma competência da CBF, que quer apressadamente voltar ao futebol, mas ao mesmo tempo também não sabe como vai fazer isso. Se essa volta é tão importante, os clubes têm que testar os jogadores com muito mais antecedência e não pode fazer a burrada de, diagnosticou 9 caras com coronavírus. Aí vai buscar o moleque da base que não testou a semana inteira para ver se ele consegue jogar. Não faz sentido. E aí os jogadores que estão com corona se misturaram com os outros. Passaram corona ou não pro resto do pessoal? Essa para mim é uma burrice. Não sei se vocês concordam, se não concordarem o acordo. E aí deixa o São Paulo entrar em campo, ter não contato direto, né? Mas só de você estar em campo com os caras que talvez estejam contaminados, você está colocando outro elenco em risco. Aí o time do São Paulo pega, aí quarta-feira tem jogo e é uma vergonha a CBF. Só para não ficar tão SPFC TV, Flamengo perdeu uma aí pro São Paulo doidão, hein? O golaço. Flamengo acabou. É mesmo, Brunão? Você concorda? Mano, acho que não, né? O time do Flamengo é muito bom, velho. Pra falar que uma rodada acabou o time é sacanagem. Mas eu já vi muita gente criticando o Bruno Henrique, o Gabigol, porque eles não tocaram a bola um pro outro. Puta, começou essa
Começaram a criar historinha, que eu sou obrigado, não sei o quê. Já pediram a demissão do técnico até, mano. Mano, deixa eu falar. Deixa eu falar. Se no nosso futebolzinho que a gente joga, eu driblo todo mundo, aí tem o Pedro do meu lado, eu vou chutar no gol, porra. Por que eu vou trocar pro Pedro, cara? É porque eu nunca ia pedir a bola pra você, que eu sei que você é fominha pra caramba. Rapaziada, eu acho que... o último destaque aqui também, porque a gente tá fazendo um vídeo um pouquinho mais longo aqui. Fórmula 1, que eu sei que vocês adoram falar. 70 anos de Fórmula 1 comemorados no GP da Inglaterra. Hamilton não levou dessa vez. Quem levou dessa vez foi o Max Verstappen. Depois o Hamilton. E em terceiro, o seu querido Valtteri. Ele é aquela piada que eu fiz, né? Ele é aquele... Essa é a primeira posição, a terceira posição, que tem duas pessoas, né, Pedrão? Teve um empate entre Valtteri e Bottas, mano. Aquela piada que só você... Ô, Pedrão, chegando ao fim, né, do Rabisco de segunda aí, Rapidex, passamos por todos os assuntos. Gabriel, muito obrigado por nada. Luizão, obrigado por ficar quieto. Chama o Luiz na próxima. Pedrão por falar bosta como sempre. E eu por, mano, deitar sempre nos vídeos, velho. Eu sou um fã do lugar cativo, apenas isso. É nóis, tá bom? Um beijo pra vocês que agora eu tenho aula. Tchau, tchau. Segue lá. Rabisco Esportivo. Nós.